Boa tarde a todos. Para iniciarmos, eu gostaria também de registrar aqui a presença do nosso diretor-presidente, o senhor Márcio Barros, do nosso gerente de RI, o senhor Carlos Temporal, e das nossas equipes de RI e de contabilidade, aos quais eu expresso aí meus agradecimentos pela excelência dos trabalhos realizados no dia a dia, bem como é importante na atuação junto aos investidores e ao mercado em geral. Manifesto ainda minha gratidão a todos os agentes de mercado, investidores e analistas pela confiança depositada na Ferbasa. Nós esperamos retribuir à altura, continuando a trabalhar para intensificar nossas atividades com o objetivo de aumentar a visibilidade da empresa e buscando seu valor justo e maior liquidez para as ações. Dito isto, aproveito esta oportunidade para reafirmar a nossa mensagem de respeito e consideração a todos que fazem da Ferbasa essa empresa única e especial. Obrigado a vocês todos. Por gentileza, passem agora a nossa agenda, o slide de número 3. Começaremos nossa teleconferência falando acerca dos destaques do período. No momento seguinte, para abordar algumas de nossas principais referências de mercado, caracterizaremos o ambiente de negócio. Em seguida, com focos nos resultados, comentaremos sobre o nosso desempenho operacional e financeiro. Abordaremos ainda no slide sobre o mercado de capitais, onde falaremos das mudanças em nossa base acionária e liquidez do nosso ativo. E, por fim, iremos trazer as atualizações relacionadas aos projetos estratégicos da companhia. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 4. Vou começar a partir de agora acerca dos principais destaques do período, que influenciaram os resultados do segundo trimestre de 2019, comparando-os ao primeiro trimestre de 2019 e ao segundo trimestre de 2018, assim como os resultados acumulados do primeiro semestre do ano corrente, comparados ao mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que o Parque Eólico BW Guirapá passou a integrar as demonstrações consolidadas da Ferbasa a partir do segundo trimestre de 2018, e que esse aspecto impacta a análise das variações em relação ao primeiro semestre de 2019. Na perspectiva operacional, destacamos o seguinte: a produção de 64,9 mil toneladas de ferroligas no segundo trimestre de 2019, representando uma redução de 2,2% frente ao primeiro trimestre de 2019 e de 1,5% frente ao segundo trimestre de 2018. No acumulado do semestre, registramos uma produção de 131,4 mil toneladas de ligas, mantendo-se em linha com a registrada no primeiro semestre do ano passado. No segundo trimestre de 2019, atingimos 73,7% de utilização da capacidade instalada, uma queda de 2,9 pontos percentuais frente ao trimestre anterior, e uma manutenção no nível registrado no segundo trimestre de 2018. No primeiro semestre de 2019, a taxa média ficou em 75,7%, uma expansão de 1,8 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2018. Já o CPV registrou o total de 251,6 milhões de reais, representando uma redução de 0,8% frente ao primeiro trimestre de 2019 e uma alta de 15% em relação ao segundo trimestre de 2018. No acumulado do semestre, registramos o total de 505,3 milhões de reais, representando um aumento de 10,6% frente ao primeiro semestre de 2018. Esse resultado foi influenciado pelo aumento nos custos de algumas matérias-primas, impactadas pela valorização do dólar, e também pela inclusão dos custos referentes ao Parque Eólico Guirapá, que não integrava as demonstrações consolidadas da Ferbasa no primeiro trimestre de 2018. Vale lembrar que todos esses pontos serão mais bem detalhados a seguir, em slides específicos. Na perspectiva mercadológica, destacamos o seguinte:
As vendas alcançaram 55,7 mil toneladas de ferroligas no segundo trimestre de 19, uma queda de 7,5% frente ao primeiro trimestre de 19 e um aumento de 8,5% ante o segundo trimestre de 18. No acumulado do semestre, registramos o total de 115,9 mil toneladas vendidas, o que representou uma redução de 4% frente ao primeiro semestre de 2018. A receita líquida no segundo trimestre de 19 alcançou 326,7 milhões de reais, representando uma queda de 6,3% em relação ao primeiro trimestre desse ano, o mesmo movimento registrado frente ao segundo trimestre de 2018. Como reflexo da queda no volume de vendas, registramos no primeiro semestre de 19 a receita líquida de 675,5 milhões, indicando uma redução de 3,1% frente ao mesmo período do ano anterior. Em relação ao câmbio médio praticado, observou-se a valorização de 3,7% no dólar médio no segundo trimestre de 2019, se comparado ao primeiro trimestre desse ano, e de 12,6% frente ao segundo trimestre do ano passado. Já na comparação entre os semestres, observamos uma valorização de 14,6% no dólar médio praticado. Na perspectiva financeira, temos o seguinte: registramos 74,1 milhões de EBITDA ajustado no segundo trimestre de 19, o que significou uma queda de 17% ante o primeiro trimestre de 19 e uma redução de 41,4% na comparação com o segundo trimestre de 18. Já na comparação do acumulado entre os semestres, observamos uma redução de 26%. Sobre a geração ou consumo de caixa, é importante destacar que houve uma mudança na metodologia de análise da evolução do caixa, a qual anteriormente considerava apenas as variações da linha caixa e equivalente de caixa, e que a partir do segundo trimestre de 2018 foi somada a linha aplicações financeiras, refinando essa avaliação. Diante disso, consolidamos um consumo de caixa de 83,7 milhões de reais no segundo trimestre de 19, um aumento significativo frente ao consumo de 2,3 milhões de reais registrados no primeiro trimestre desse ano. Esse resultado foi majoritariamente impactado por 1. O pagamento da segunda parcela referente à aquisição da BW do Guirapá. 2. Os investimentos feitos nesse período. O pagamento de proventos e a amortização da dívida da BW do Guirapá junto ao BNDES. No primeiro semestre de 2019, registramos um consumo de 86 milhões de reais, que foi 56,3% menor que o consumo observado no primeiro semestre de 2018. Sobre o lucro do período, no segundo trimestre de 2019, foi registrado um valor de 31,7 milhões de reais, o que representou uma queda de 31,2% diante do primeiro trimestre de 2019 e uma redução de 58,5% frente ao segundo trimestre do ano passado. Já no acumulado do semestre de 2019, registramos um lucro líquido de 77,8 milhões de reais, o que representou uma queda de 44% ante o primeiro semestre do ano passado. Na perspectiva estratégica, destacamos o seguinte: a realização de 52,3 milhões de reais em CAPEX no primeiro semestre de 2019, o que representa um aumento de 66% ante os 31,4 milhões de reais do mesmo período em 2018, basicamente devido ao aumento no ritmo de realização dos investimentos. O crescimento de 87,2% no nível de estoques de ferroligas, o qual deriva dos planos de produção e comercialização, os quais levam em considerações algumas variáveis do mercado de ligas e dos preços de energia no mercado livre. E nesse contexto, a companhia vai decidindo a sua estratégia. Por favor, passem agora para o slide seguinte, o de número 5. Vou
Vou comentar nos próximos slides acerca do ambiente de negócios da companhia, onde tratarei especificamente das ligas de cromo e silício, em linha com seus principais mercados, as indústrias de aço bruto e inoxidável. Nesse primeiro slide falaremos sobre o mercado de aços inoxidáveis e ferrocromo. De acordo com relatórios de mercado, estima-se que a produção mundial de aços inoxidáveis tenha crescido 0,8% no primeiro semestre de 19 em relação ao primeiro semestre de 18. Já para a produção e o consumo mundial de ferro-cromo, estima-se crescimentos respectivamente na ordem de 7,9% e 2,6% no período. A produção brasileira de aços inoxidáveis neste mesmo período deve apresentar um aumento de 5,7% no primeiro semestre de 2019. Aqui é um ponto importante para destaque, eu gostaria da atenção de todos. Esse descasamento entre a produção e o consumo mundiais de ferro-cromo tem levado diversos produtores na África do Sul, como a Glencore, Meraf e a Afarac, ao anúncio de cortes de produção, esperando com isso ajustar a oferta mundial desse produto e conter novas quedas no preço. Observem agora o gráfico da esquerda. Com base em relatórios de mercado, ele apresenta a evolução do preço do ferrocromo em dois grandes mercados para a Ferbasa, os Estados Unidos e a Europa, considerando tanto o mercado spot como o mercado regular, além de uma estimativa de comportamento futuro dos preços. Observem a linha verde, que representa o preço regular da Europa. Após a alta de 7,4% nesse preço entre o segundo trimestre de 2019 e o primeiro trimestre desse ano, o excesso de oferta das ligas de cromo no mercado ocasionou uma queda de 13,3% no preço desses produtos para o terceiro trimestre de 2019. Em um cenário de preços mais baixos para o mercado de cromo, o crescimento da demanda por aços inoxidáveis na China apresenta-se discreto, em decorrência dos conflitos comerciais com os Estados Unidos e também em função do crescimento econômico mundial desacelerado. Alguns relatórios de mercado sinalizam ser improvável que siderúrgicas chinesas apresentem ímpeto para esse mercado, já que a margem praticada nas vendas para o consumidor final apresenta níveis mais baixos que os já vistos em anos anteriores. Lembramos a todos que o mercado passa por um momento sensível, de alta volatilidade, resultando numa análise instável para o curto e médio prazo. Na tabela ao lado, apresentamos as variações entre os períodos da produção de aços inoxidáveis nos principais mercados produtores do mundo. Continuamos destacando a posição da China, maior produtora de aço inoxidável do planeta, que no primeiro semestre de 2019 cresceu 5,4% frente ao primeiro semestre de 2018. Como já comentamos em trimestres anteriores, ainda merece destaque o crescimento da produção na Indonésia, como reflexo da nova fábrica chinesa de Tsingshan no país, que exporta quase toda a produção a custos mais competitivos que a própria China. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 6. Dando continuidade no ambiente de negócio, abordaremos neste slide o mercado de aço bruto e de ferro-silício. A produção mundial de aço bruto registrou uma expansão de 4,9% nesse primeiro semestre de 2019, frente ao primeiro semestre de 2018, com a Ásia representando 71,4% da produção, segundo a World Steel Association, a WSA. A China continua como a maior produtora, seguida da União Europeia e da Índia. Com relação à produção e ao consumo mundial de ferro-silício, os relatórios estimam crescimentos na ordem de 5,7% e 3,4% respectivamente, nesse primeiro semestre de 2019. No Brasil, a produção de aço bruto reduziu 1,4% no primeiro semestre de 2019 e o consumo permaneceu em linha com o primeiro semestre de 2018. Confirmando um cenário comercial mais cauteloso para a economia nacional, segundo o Instituto Aço Brasil, o IABR.
A onda de protecionismo global levou a uma redução de 5,9% nas exportações brasileiras, refletindo a necessidade dos países produtores de aço em fomentar seus respectivos mercados domésticos, diante de um cenário internacional de incertezas comerciais e políticas, que está bem acentuado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Existe uma expectativa de melhora nos preços globais do ferro-silício até o final do terceiro trimestre de 2019. Isto porque os preços para este produto já encontram-se bastante depreciados nos Estados Unidos e Europa. Além disso, a China já vem registrando uma melhora dos preços, puxada pelo incremento da demanda em meio à baixa oferta. O gráfico de linhas da esquerda apresenta a evolução dos preços spot do ferro-silício na Europa e nos Estados Unidos. Analisando o gráfico por completo, percebemos uma redução nos preços do ferro-silício desde o ano de 2018. Os preços seguem numa tendência de queda em 2019, atingindo nesse terceiro trimestre de 2019 um patamar que os analistas de mercado acreditam ser o piso dos mercados dos Estados Unidos e Europa, como já comentamos. Neste cenário, a extensão dos cortes de inverno na China vai ditar o ritmo de recuperação para os preços internacionais do ferro-silício. Na tabela do lado direito, apresentamos as principais variações da produção de aço brutos no mundo, entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2018. Destacamos novamente a posição da China, maior produtora de aço bruto do planeta, atingindo aproximadamente 53% da produção mundial num setor que apresentou um crescimento de 3,2% entre 2008 e 2018. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 7. Vamos agora detalhar o desempenho operacional registrado no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. O gráfico de barras apresenta a evolução na produção trimestral de todas as ferroligas, compreendidas entre o primeiro trimestre de 18 e o segundo trimestre de 19, e apresenta a comparação do acumulado nos semestres. A produção total das ligas de cromo e silício no primeiro semestre de 2019 foi de 131,4 mil toneladas, permanecendo em linha com o primeiro semestre de 2018. Já na comparação entre os trimestres, registramos uma produção de 64,9 mil toneladas no segundo trimestre de 2019, o que representou uma redução de 2,2% frente ao primeiro trimestre desse ano, e de 1,5% a menos em relação ao segundo trimestre de 2018. Nesse cenário, a utilização da capacidade instalada reduziu 2,9 pontos percentuais entre o primeiro trimestre de 19 e o segundo trimestre de 19. Já na comparação entre os semestres, registramos um aumento de 1,8% percentuais, devido basicamente à maior utilização de energia na produção das ligas de silício, que é um produto mais eletrointensivo, e que registrou um aumento de 12,1%. Por outro lado, observamos uma redução de 7,6% na produção das ligas de cromo, frente ao primeiro semestre de 2018. Cabe ressaltar que o plano de produção leva em consideração o resultado da análise de cenários dos mercados de ligas e também a avaliação dos ganhos com a venda de energia elétrica e minério de cromo, nos limites sobre os quais a companhia pode arbitrar entre a produção de ferroligas e a venda destes insumos. No primeiro semestre de 2019, o cenário mercadológico desaquecido para as ligas e para o PLD da energia fez com que a Ferbasa tomasse a decisão de manter o nível de produção, o que gerou um aumento no nível dos estoques da companhia. Passem, por gentileza, para o slide seguinte, o de número 8. Ainda comentando sobre o desempenho operacional, trataremos agora sobre a disponibilidade energética e das operações de cessão de energia. Conforme observado no gráfico de barras,
Em 2019, a Ferbasa detém uma disponibilidade de 214 megawatts médios de energia, sendo 154 megawatts médios do contrato firmado com a Chesf, que vem sendo consumido totalmente em nosso processo produtivo, e 60 megawatts médios advindos de contratos com o Mercado Livre, os quais a companhia pode arbitrar entre consumir ou comercializar através de cessão. Vale a pena destacar a sincronia entre a finalização do contrato de energia com a Chesf e o início da disponibilidade energética oriunda do complexo eólico BW Guirapá. A partir de 2034, o complexo garantirá suprimento e competitividade energética para cerca de 30% da demanda da metalurgia. No gráfico abaixo e à esquerda, consta o resultado das operações de cessão de energia. No primeiro semestre de 2019, os níveis médios do PLD no submercado Nordeste permaneceram muito baixos, o que levou a companhia a utilizar quase toda a energia elétrica contratada no Mercado Livre para a produção de ferroligas. Esse slide representa o atual pacote energético contratado pela Ferbasa e evidencia também que, desde 2016, a companhia vem se aprimorando nas operações de arbitragem entre a cessão de energia ao consumo produtivo em ambiente de Mercado Livre. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 9. Nesse trimestre, trouxemos um novo slide educativo a respeito do complexo eólico BW Guirapá, a fim de esclarecer de forma simples e direta as principais variáveis que impactam o resultado operacional de todo o complexo. Destacamos abaixo as variáveis que possuem maior influência sobre a geração de energia. São elas: 1. O clima, que refere-se às condições da atmosfera quanto à qualidade dos ventos, no que se refere à velocidade e densidade. 2. A disponibilidade dos equipamentos, que refere-se ao tempo disponível para a operação de todo o complexo eólico, excluída aí as horas para as paradas de manutenção. 3. A performance, que compreende a relação entre a geração de energia real e a esperada, em função da curva de potência teórica dos aerogeradores. O bom entendimento destas variáveis é fundamental para o acompanhamento da produção e performance do parque. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 10. Nesse slide, vamos apresentar a evolução da produção de energia do complexo BW Guirapá, a partir do segundo trimestre de 2018. A partir do segundo trimestre de 2018, ocorreu sua aquisição pela Ferbasa, analisando sua performance em relação à garantia física de cada período. No primeiro semestre de 2019, registramos uma geração de 61,3 megawatts médios, com uma disponibilidade de 96,1%, cuja meta técnica é de 95,2% conforme consultoria especializada, e uma performance dos aerogeradores de 98%, cuja referência de mercado estima mínimos 95%. No período de julho de 2018, quando se inicia o segundo quadriênio, até junho de 2019, tivemos uma geração média de 69,9 megawatts médios, resultado 11,3% abaixo da garantia física para o período. Esse resultado, abaixo da garantia física, se deu em virtude de uma condição climática caracterizada como El Niño, entre o segundo semestre de 18 e o primeiro semestre de 19, sazonalmente associado a períodos de fortes chuvas no sudeste do Brasil, que acabam influenciando negativamente nosso complexo eólico, por sua posição geográfica no sudoeste da Bahia. Conforme podemos observar, o gráfico de barras apresenta a evolução da geração de energia versus a garantia física esperada para aquele período. Devido à sazonalidade do regime dos ventos, registramos um aumento na produção de energia a partir do segundo trimestre, o que reflete uma expectativa positiva para o segundo semestre de 2019. Além disso, a Ferbasa segue realizando esforços em busca de melhorias para um melhor desempenho do complexo, a exemplo da implementação de um sistema automatizado de gestão de ativos online,
que permitem a tomada de decisão mais rápida na gestão do complexo. Por obséquio, passem para o slide seguinte, o de número 11. Neste gráfico, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio praticada entre o primeiro trimestre de 18 e o segundo trimestre de 19, apresentando também a comparação entre o acumulado dos semestres. Observe que no gráfico de barras, a receita líquida da Ferbasa e da BW Guarapá são apresentadas separadamente. Adicionalmente, destacamos que a influência da BW Guarapá teve início a partir de abril de 2018, o que impacta na base comparativa entre o primeiro semestre de 18 e o primeiro semestre de 19. Registramos no primeiro semestre de 2019 uma receita líquida consolidada de R$ 675,5 milhões, o que representou uma redução de 3,1% frente ao primeiro semestre de 2018. Esse resultado é basicamente o balanço dos seguintes fatores. Positivamente pela valorização de 14,6% do dólar médio praticado frente ao real, influenciando diretamente nossa receita, tanto no mercado interno quanto no externo. Negativamente pela redução de 4% no volume de vendas frente ao primeiro semestre de 2018, compensada parcialmente com o aumento de venda de madeira e pela receita advinda dos parques eólicos. Assim como, e principalmente, a redução de 14,1% no preço médio ponderado em dólar de nossos principais produtos. Esses resultados confirmam a expectativa de um cenário bastante desafiador para o segundo semestre do ano corrente, em decorrência da queda nos preços internacionais de nossos produtos e também do movimento de renegociação e revisão de condições comerciais com clientes e fornecedores, tendo em vista as dificuldades encontradas no ambiente de mercado global. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 12. Falaremos agora da evolução e composição dos custos de produção. Observem no gráfico da esquerda a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção, nos gráficos de linha. Na parte inferior, apresentamos a composição dos custos de produção no primeiro semestre de 2019 para o ferro-cromo alto carbono e para o ferro-silício 75, que representam as maiores participações na produção da metalurgia. Tratando os principais impactos, mais especificamente, temos o reajuste de 4,5% na tarifa de energia elétrica em julho de 2018, impactando o custo de todas as ferroligas. Somam-se a isso os aumentos dos custos de transmissão, dos encargos de serviços do sistema, o ESS, e da conta de desenvolvimento energético, CDE, além da utilização de quase toda a energia contratada do mercado livre, que possui um valor médio superior ao da Chess. O aumento dos custos com matéria-prima, tendo como destaque o aumento nos preços do coque e do eletrodo de grafite, impactados pela valorização do dólar no período. A redução de 7,6% na produção de ferro-cromo alto carbono no primeiro semestre de 2019. Quando analisamos as ligas de silício, observamos o efeito do aumento de 12,1% na produção e a queda nos custos do biorredutor, que ajudaram a conter parte do aumento dos custos variáveis dessa liga. Vale aqui reforçar que a companhia está sempre empenhada em minimizar os impactos dos aumentos recebidos em suas matérias-primas e em seus custos em geral. Por favor, passem para o slide seguinte, o de número 13, onde falaremos do desempenho financeiro. Observem no gráfico a evolução da dívida, da reserva financeira e do resultado financeiro do período. No primeiro semestre de 2019, registramos o valor de 285,1 milhões de reais de reserva financeira, contra uma dívida de 519 milhões de reais, frente à posição de 343 milhões de reais de reserva financeira e de 576 milhões de reais de dívida no primeiro semestre de 2018. Destacamos que no segundo trimestre de 2018 houve a aquisição do
Parque Eólico BW Guirapá, com desembolso de 321,4 milhões de reais e financiamento do saldo remanescente com Santander Corretora e Brasil Indy, vendedores do ativo. Na BW Guirapá consta um financiamento de 344 milhões de reais junto ao BNDES. É bom lembrar que essa aquisição, a aquisição do parque eólico, ela provocou uma mudança relevante nos indicadores financeiros da Ferbasa e nos obriga a segregar os efeitos em algumas análises. Com relação ao resultado financeiro, apresentamos a tabela abaixo, para análise considerando-se o resultado do hedge cambial. Resumidamente, registramos um resultado financeiro, incluindo o hedge, no primeiro semestre de 2019, de R$ 800 mil positivo, ante 3,4 milhões de reais registrado no primeiro semestre de 2018. Na comparação dos trimestres, registramos um resultado negativo de R$ 900 mil no segundo trimestre de 2019, frente a 1,7 milhões de reais positivos apresentados no primeiro trimestre de 2019 e 4,3 milhões de reais negativos no segundo trimestre de 2018. O resultado financeiro total de R$ 800 mil foi influenciado por 1. Redução de 17% na receita financeira derivada da queda do saldo médio das aplicações financeiras que foram impactadas pelo pagamento da segunda parcela da aquisição da BW Guirapá e pela distribuição de proventos e pela realização de investimentos nesse período. Aumento da despesa financeira, influenciada principalmente por 15,9 milhões de reais do endividamento da BW Guirapá junto ao BNDES. E por último, o resultado positivo de 14,1 milhões de reais das operações de hedge cambial liquidadas nesse período. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 14. Esse slide detalha a relevância da operação de hedge cambial para a saúde financeira da companhia. O resultado positivo do hedge cambial no primeiro semestre de 2019 compensou o aumento de 53,2% da despesa financeira consolidada no período. Em 30 de junho de 2019, a Ferbasa possuía contratos de hedge cambial correspondentes a 149,1 milhões de dólares, com taxa futura de contratação de 4,09, em média, em frente a uma taxa de 3,85 do câmbio futuro, conforme projeção da B3. Além disso, pontualmente realizamos operações de trava cambiais para exportações, com o objetivo de garantir margens sobre operações já negociadas. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 15. Nesse slide, falaremos sobre a evolução do lucro líquido, do EBITDA e da margem EBITDA, conforme sinalizado pelo gráfico, o qual representa a evolução trimestral entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019 destes indicadores, fazendo também a comparação entre os semestres. O lucro líquido no primeiro semestre de 2019 totalizou 77,8 milhões de reais, com uma margem EBITDA de aproximadamente 24%. Esse resultado representou uma redução de 44,4% frente ao primeiro semestre de 2018, que registrou um lucro de 139,9 milhões de reais e margem de 31,7%. O EBITDA ajustado no período foi de 163,4 milhões de reais, representando uma queda de 26% ante o primeiro semestre de 2018. Quando comparamos os resultados do segundo trimestre de 2019 frente ao primeiro trimestre do ano corrente, observamos uma redução de 31,2% no lucro líquido e 17% no EBITDA ajustado. Já na comparação com o segundo trimestre de 2018, registramos uma redução de 58,5% no lucro líquido e de 41,4% no EBITDA ajustado. É bom lembrar que o ano de 2018 foi o segundo melhor ano da história da companhia. O resultado de 2019 é uma composição de fatores mercadológicos, operacionais e econômicos que de alguma forma já comentamos no transcorrer desta apresentação. Mas gostaríamos de sintetizar da seguinte forma.
Como efeito positivo, a valorização de 14,6% do dólar médio praticado. E o resultado positivo de 14,1 milhões de reais derivados dos contratos liquidados de hedge cambial. Como efeito negativo, basicamente tivemos a redução de 14,1% no preço médio ponderado em dólar de nossos principais produtos, a queda de 4% no volume de vendas, frente ao primeiro semestre de 2018, o resultado negativo de 2,9 milhões de reais da BW Guerapar em 2019, no primeiro semestre, e a redução de 17% no saldo das aplicações financeiras. Ainda para o primeiro semestre de 2019, merece destaque na linha de depreciação, amortização e exaustão a influência dos ativos da BW Guerapar, que registrou uma depreciação de 20,4 milhões de reais. Por obséquio, passe para o slide seguinte, o de número 16. Utilizaremos este slide para falar sobre o mercado de capitais, especificamente da liquidez das ações da companhia e dos proventos distribuídos por exercício. Iniciamos a análise pela evolução da liquidez, especificamente falando das ações preferenciais, pontuando também o perfil da nossa base acionária. A evolução do número de acionistas, pessoa física e jurídica, pode ser observada no gráfico de barras da esquerda, onde também registramos a evolução da liquidez do nosso papel. Observamos durante o segundo trimestre de 2019 a acentuação do movimento de crescimento do número total de acionistas, tanto pessoa física como jurídica, após a redução vista em 2017, atingindo um novo recorde histórico da companhia. Movimento esse que vem contribuindo para a evolução da liquidez e grande visibilidade da empresa, apesar das pequenas reduções registradas nos 2 últimos trimestres. Analisando agora o gráfico da direita, podemos perceber a evolução do total de proventos já distribuídos pela Ferbasa aos seus acionistas. No primeiro semestre de 2019, a companhia deliberou o pagamento de proventos no valor de 46,8 milhões de reais, mantendo a prática de distribuições trimestrais estabelecida e atingindo 59% de payout. A proposta da companhia é de prosseguir com a prática de pagamentos trimestrais, além da continuidade do trabalho da área de RI para ampliar a liquidez e a visibilidade do mercado com relação à Ferbasa, além de favorecer as condições de previsibilidade aos acionistas. Para finalizar a nossa apresentação, peço que passem para o slide seguinte, o de número 17. Nesse slide apresentaremos o status de nossos projetos estratégicos. Primeiramente, sobre a Casting Machine, a construção da segunda unidade na fábrica de silício encontra-se com as obras ainda em andamento, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2019. Este equipamento para moldagem de ligas tem na sua concepção a redução de perdas e de geração de finos, além de um relevante incremento na possibilidade de produção de ferro-silício HP. Sobre o coque, continuamos avançando na busca por oportunidades de parcerias estratégicas com coque metalúrgico de alta qualidade. Nossas ações estão atualmente focadas na construção de relações comerciais de longo prazo. Em relação à geração de energia, a companhia continua buscando oportunidades e projetos relacionados à produção de energias limpas e renováveis, visando garantir a verticalização desse item estratégico para a sua cadeia produtiva. Por último, sobre o projeto Hard Lamp, continuamos debruçados no desenvolvimento do projeto da mineração. O planejamento, que tem como perspectiva implantar mais 2 novos equipamentos de raio-x em 2019, sofreu uma alteração no cronograma, e estes equipamentos só deverão entrar em operação no início de 2020. Essa fase do projeto visa atingir um nível de produção de 42 mil toneladas mês de minério de cromo. Adicionalmente, a companhia mantém a previsão de exportação de minério de cromo para o segundo semestre deste ano, corroborando com a intenção de tornar-se uma empresa exportadora regular deste produto. Sendo isso o que tínhamos para apresentar, agradeço imensamente a atenção de todos e coloco toda a nossa equipe à disposição para sanar dúvidas.
que ainda porventura possam existir. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom, boa tarde a todos. Quem está falando é o Carlos Temporal. Nós temos uma pergunta na plataforma Webcast do Bruno Leite. A pergunta é o seguinte, né? A diminuição da produção mundial de ferro-silício se deve apenas à questão de oferta e demanda ou à utilização de outro material sustentável que esteja competindo com o ferro-silício? Eu só queria, acho que essa é uma pergunta oportuna. Agora tem um equívoco aqui na sua pergunta, Bruno, já que, inclusive nós explicamos no slide 6, que houve um crescimento da produção mundial de ferro-silício, bastante alinhado aí com o crescimento da produção mundial de aços brutos. Tá? Aí também vou aproveitar a sua pergunta para explicar, né, que o ferro-silício, né, o consumo de ferro-silício está diretamente proporcional à produção de aços brutos e, para o caso do silício alta pureza, para a produção de aços siliciosos ou também conhecido como aços elétricos. Essa pergunta fala se existe outro material sustentável que esteja competindo, né, com o ferro-silício. Na prática, existe um material, um alumínio metalúrgico, mas atualmente é um material mais eletrointensivo, inclusive, do que o próprio ferro-silício. Então, não teria, nesse momento, um material mais sustentável para substituir o ferro-silício como desoxidante. Como componente na produção de aços elétricos e siliciosos, ele não tem substituto. E aproveitando essa questão da sustentabilidade, também vou falar um pouco, né, do ferro-silício da Ferbasa, que não só da Ferbasa, mas vou falar do ferro-silício brasileiro, né, que quando você compara ele com o ferro-silício produzido em outros países, principalmente a China, que produz 75% do ferro-silício mundial, ele é um ferro-silício produzido aqui no Brasil com biorredutor, né, com um redutor de origem vegetal e, considerando que é um produto eletrointensivo, a questão da energia elétrica, que no Brasil a matriz ela é 80% hidráulica. Quando a gente olha para o restante do mundo, dos outros produtores, você tem uma matriz energética, principalmente da China, de 80% a 90% de origem fóssil, térmica, e seu redutor também é um carvão mineral. Então, podemos falar com bastante segurança que o ferro-silício brasileiro é um ferro-silício mais sustentável do mundo. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Cristiano, veja bem, a gente tem uma certa cautela em fornecer guidance, né? Mas é claro que a diretoria já está ciente do plano, né, de ajuste do plano de produção e comercialização, de forma a adequar o nível dos estoques à realidade do momento. Nossos planos de estratégia de longo prazo estão mantidos, né? O final aí da nossa conferência foi reafirmando isso. Então, o planejamento estratégico da empresa de longo prazo está sendo reafirmado.
O de curto a gente está reelaborando, porque o cenário é um cenário que pede isso. A estabilidade do cenário pede isso. Então, que a gente pode tratar nesse momento. A nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, da Eleven Financial. Pode prosseguir. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelas perguntas. Se vocês me permitem, gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, a gente já viu um anúncio de redução no preço de referência para o terceiro trimestre e, ao mesmo tempo, nós estamos vivenciando um aumento no preço do dólar, que acaba influenciando diretamente nos insumos, principalmente no coque, igual ficou claro aí tanto no resultado quanto na conferência. Eu gostaria de saber se vocês conseguiriam dar algum guidance de como que deve ficar o custo no próximo trimestre. Se esse percentual de 77%, igual a gente já vivenciou, deve se manter ou já foi um ponto de inversão. Qualquer auxílio aí nessa linha seria de grande auxílio. E a segunda pergunta, a gente viu as vendas nacionais reduzindo drasticamente nesse último trimestre, de tal forma que foi praticamente 50%, 50% nacional, 50% exportação. Se vocês pudessem também dar algum guidance de quanto que deve voltar a essa venda no volume nacional e se a tendência é retornar aos patamares antigos ou se manter nesse 50-50 também seria de grande auxílio. Obrigado. Vou pedir desculpa a você, mas por procedimento, a FEBASA não fornece guidance. Você pode ver as teleconferências nossas, a gente não tem esse hábito, tá bom? Nossa próxima pergunta vem de Werner Roger, da Trígono Capital. Pode prosseguir. Boa tarde. Em relação ao mercado de cromo, nós vimos na apresentação que a produção de inox aumentou no Brasil, um pouco mais de 5%, e ao mesmo tempo, no release que a empresa divulgou, ela mostra que no primeiro semestre o mercado interno teve uma redução de 14% nas ligas de cromo, e no trimestre, do segundo quanto do primeiro, 32%. Então, gostaria de entender esse descompasso entre vendas de cromo, linhas de cromo, tendo que a Aperam é o único produtor de inox, né, e o fato da Aperam ter aumentado a produção de inox. Então, se é de importações, algum ajuste de estoque. E a segunda pergunta é em relação ao mercado de minério, que também, de certa forma, pode estar relacionado com o cromo, né, já que vocês têm energia disponível para fazer ligas ou vender. E como foi anunciado, a empresa vai estar exportando minério, ou pretende exportar minério, tem algum indicativo de como está o mercado de minério de cromo, né, cromita? E em relação à produção de ligas, se o nível de PLD atual já permite a venda de energia ao invés de continuar a produção de ligas, já que o mercado está favorável no momento. Obrigado. Obrigado, Werner, pela pergunta. Temporal falando. Eu vou responder a primeira pergunta e Heron fica com a segunda referente ao minério e ao PLD. Tá bom. De fato, a gente passa por um momento, mercado de cromo de forma geral, de ajustes, né? A gente tem acompanhado aí grandes produtores mundiais fazendo correção de sua produção, cortando realmente a produção,
já que existe um descasamento aí entre a oferta mundial e a demanda, né? Então, acreditamos que Glencore, por exemplo, já anunciou um corte aí de 10% na produção de cromo. Heron pode comentar alguma coisa sobre PLD, na hora que estiver comentando qual o impacto que isso pode ter na nossa produção, principalmente produção de cromo, se a gente vai acompanhar ou não, vou deixar isso para Heron. Mas no mundo, de forma geral, a gente tem observado cortes de produção que, nesse momento, é favorável para que ocorra um equilíbrio, né, do mercado e auxilie na recuperação dos preços. Falando de Brasil, a gente não, de fato, nós não temos nesse momento nenhum conhecimento de importação da Peram. O que talvez ter esse descasamento que você esteja falando, talvez seja uma questão de nível de estoque, já que nós entendemos que o consumo, que o fornecimento está acontecendo para a Ferbasa de forma regular e dentro dos acordos que foram acertados em termos de volumes, aí não só para o ano, mas para todo o acompanhamento mensal que nós viemos fazendo. Tá, deixa eu passar para a Heron aqui para falar um pouquinho do minério de cromo e do PLD. Boa tarde, Werner. Esse primeiro semestre da Ferbasa, ele refletiu basicamente, como a gente comentou ao longo da exposição, a opção pela formação de estoque frente ao nível baixo do PLD, né, que não permitiu a gente fazer esse ajuste de produção logo no semestre. Então o PLD ele já vem, ele conforme a nossa expectativa, ele sinaliza para o segundo semestre talvez preços melhores. Preços melhores de PLD para o segundo semestre. O minério ele não tem sinais relevantes de alteração, mas ele também está no plano, né, de exportação. Não posso detalhar o volume, mas as exportações elas estão previstas para serem realizadas exatamente também nesse segundo semestre. Portanto, em termos de condições comerciais do minério, não tem grandes oscilações, é manutenção. E em relação ao PLD, ele já está de acordo com a nossa estratégia. Aquilo que se pensava no início do ano como estratégia está se confirmando. Tá bom? Obrigado. Bom, deixa eu dar uma sequência aqui. Tem uma pergunta do Felipe Oliva, da JPA. Boa tarde, Felipe. Por que o preço médio do ferro-cromo para o mercado interno de 5.227 por tonelada foi menor que o preço médio do ferro-cromo exportado de 6.879 toneladas? Bom, Felipe, toda exportação, a maior parte da exportação que vocês observam nas nossas publicações, estou falando ITR, tanto ITR como Press, estão concentradas em exportações de ferro-cromo baixo carbono, que é um produto que tem um valor agregado superior, bastante superior ao do ferro-cromo alto carbono. Isso faz com que, na hora do condensado, o preço médio ele fique realmente superior, né? Vale enfatizar que Ferbasa ela é uma exportadora regular de ferro-cromo baixo carbono. De alto carbono, nós temos algumas dificuldades para exportação, há um esforço da companhia para incrementar de alto carbono, mas nós somos exportadores regulares de ferro-cromo baixo carbono. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1 ou enviar via webcast.
Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra para Heron fazer as considerações finais. Gostaríamos de agradecer novamente a todos pela participação e dizer que nosso trabalho tem sido fielmente apoiado e fortalecido pela confiança depositada pelo nosso Conselho de Administração, de meus pares, os integrantes da diretoria, conjuntamente com nossos acionistas, clientes, fornecedores e agentes de mercado e analistas. Quero agradecer especialmente a cada um dos nossos colaboradores que tem empreendido esforços para manter nossa companhia competitiva. Caso ainda parem dúvidas, nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Muito obrigado a todos e boa tarde. A audioconferência da Ferbasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.